A cultura, né? O festival, voltar aí à festa da colheita com mais ênfase, né? Aproveitar o cinema aqui para o teatro, né? O festival, eu trouxe o Will Sater, mas também nós já trouxemos o Renato Teixeira, que acho que são irmãos, né? Na música. Então é isso aí, cada vez mais que isso aí é uma parte muito importante, principalmente para a juventude, e que aproveita mais, né? Os festivais, as festas nas ventanias, isso é importante. Então vamos investir também na cultura. Obrigada. Vamos para a última pergunta desse bloco. Ambos os candidatos comentaram muito sobre a crise que o país vem vivendo. Qual o posicionamento de vocês diante das várias cidades brasileiras que reduziram os salários do legislativo e, em alguns casos, até do executivo, com grande aprovação popular? E se diante do tamanho de nossa cidade, da realidade financeira e da própria estruturação do nosso legislativo e de sua produtividade, a remuneração atual não seria elevada? Quem começa respondendo agora é o candidato Merola. Mariana, a remuneração, realmente, né, diante da crise, realmente tem muitas cidades aí que a gente acha bastante desproporcional, né? O vereador, o prefeito, vice-prefeito. E, por exemplo, se Deus quiser, se for feliz, o salário dos vereadores, do prefeito para a próxima gestão, ela é votada nessa gestão. Mas também concordo, né, fazer uma revisão nesses salários. Na época, o prefeito ganhava X, eu pegava o meu pagamento, falei, mas esse pagamento é muito para Cruzilha. Ganhar igual o prefeito aqui é só médico, a gente usava esse termo ainda. Realmente tem que fazer uma revisão, essa questão aí do salário, né, da Câmara e da Prefeitura. Completa o final para mim, por favor, peguei só o valor. Diante do tamanho de nossa cidade, da realidade financeira e da própria estruturação do nosso legislativo e de sua produtividade, a remuneração atual não seria elevada? Eu acho, como falei, obrigado aí, eu acho, para Cruzilha, o salário hoje eu nem sei o certinho, mas no meu, na época, eu já achava que era muito. Então isso é possível abaixar diante da situação, diante da queda do fundo de participação, diante da entrada do ICMS, o candidato falou a crise, sempre fala em crise, realmente a gente podendo adequar a cada setor, puder enxugar a cada setor, isso é importante, ajudará muito na nossa administração. Porque, Mariana, por exemplo, tem cidades, né, eu fui prefeito, então a gente convivia com muitos companheiros de outros prefeitos, tem cidades que é uma aberração, né? Por exemplo, o vereador aqui, são 4 sessões por mês, tem cidade que ganha-se mais do que a Cruzilha e é uma sessão por mês, principalmente às vezes a cidade menor, ele ganha mais em trabalha menos, né? Aqui em Cruzilha são 4, tem lugar que é uma, tem lugar que é de 15 em 15 dias, realmente, e também os prefeitos, né? Os prefeitos têm cidades aí que é um absurdo, mas isso vem de Câmara para Câmara, de mandato para mandato. Repito, o próximo remuneração vai ser votado por esses atuais. Então, um alerta, os atuais é que tem que rever isso para a próxima gestão. Candidato Joaquim, por favor. Eu fiquei, desde que eu peguei o mandato, o salário de prefeito não foi reajustado. Uns 4 anos foi reajustado os servidores, do prefeito não foi reajustado. Ele continua o mesmo de 2013. Eu abri mão, eu nunca peguei, o prefeito tem direito a diária, todos têm, inclusive os vereadores, os prefeitos, toda a cidade. Eu nunca viajei, nunca peguei uma diária. Inclusive, no final do mandato agora, eu, como não tinha pego nenhuma diária, mudei a lei da diária. O prefeito não tem direito mais a diária para viajar para Belo Horizonte. Ele apenas recebe 2 unidades fiscal de Cruzilha, isso aí está em lei, R$112 para alimentação. E se dormir, a prefeitura paga o hotel. Então, fiz a parte. Com relação ao salário dos vereadores, é votado por eles, não
não é votado pelo Legislativo, eles que votam. Não acho que o salário do vereador é alto, eu acho que o repasse para a Câmara seja alto. Isso aí é uma luta comigo lá todo o tempo para baixar o repasse da Câmara. Uma luta que eu tenho com os vereadores. Hoje, o município de Cruzilha passa 1.080.000 por ano para a Câmara e o salário dos vereadores fica em 300 mil. Então a discrepância não está no salário, está no repasse total da Câmara. Aí eles devolvem um pouco, devolvem durante um ano, igual devolveu em torno de 150 mil. Depois fala que a qual foi feito no palanque do candidato ontem, que a Câmara faz. A Câmara não faz, quem faz é o Executivo. A Câmara não faz obra, devolve para o prefeito e o prefeito é que destina. É uma combinação que a gente faz quando eles fazem a indicação e essa indicação beneficia o povo, a gente acata essa indicação. Então o problema hoje do salário do prefeito, a gente não, hora nenhuma, a gente não promoveu o reajuste. Acho que tem que ser revisto em todo a nível, tanto a nível municipal como em geral, tem que ser feito alguma coisa. É alto, mas eu por mim pode abaixar e por mim pode fazer até uma revisão do salário também do repasse da Câmara. Depende dos vereadores, depende por mim, eu sanciono e aprovo assim que eles fizerem. Obrigada, Joaquim. Encerraremos agora o quarto bloco, respeitaremos o intervalo de 5 minutos e retornaremos a seguir. Obrigada. Agora, a quinta parte do debate. Nesse momento, os candidatos farão perguntas uns aos outros. De acordo com um sorteio realizado, o primeiro a falar será o Merola, em seguida o Joaquim. A pergunta durará 30 segundos, resposta 2 minutos e meio e 30 segundos, réplica 1 minuto e 30 segundos, tréplica 1 minuto e 30 segundos. Candidato Merola, por favor. Candidato Joaquim, haja visto que o senhor entrou com ação na Justiça contra a complementação dos nossos funcionários e retirado alguns direitos. Como que o senhor pretende tratar essa questão em um futuro mandato? Então, candidato, eu não entrei com ação, eu apenas questionei o Tribunal de Justiça quanto à legalidade, se era constitucional, se não era constitucional. O Tribunal deu ação, que não é inconstitucional, mas que deveria ter sido regulamentado pós-Constituição de 89, que essa lei foi feita antes da Constituição de 89, ela não é inconstitucional, mas assim que houve a promulgação da Constituição de 89, ela tinha que ser regulamentada. Eu questiono isso aí, e falo, e defendo, e já defendi, e defendo para todos os funcionários, que Cruzilha não vai suportar isso, candidato. Cruzilha, essa complementação vai levar a Prefeitura de Cruzilha à falência. Eu defendo isso aí. Eu sou a favor da criação do fundo de complementação. Isso aí não estou pensando em mim, não, candidato. Estou pensando na cidade como um todo. Eu amanhã, eu saio da Prefeitura e eu sou um dos que menos preciso da Prefeitura. A gente pensa nas pessoas mais carentes. Veja bem, hoje a gente complementa em torno de 55 mil de complementação. Nós temos em torno de 55 funcionários que recebem essa complementação. Amanhã nós temos um total de 670 funcionários. Amanhã que tiver 670 ou 300 aposentados, é uma folha de pagamento a mais. Isso aí, a Prefeitura não vai suportar isso aí. Estou pensando em mim não, candidato, eu penso na cidade. Isso aí não pode continuar. Se criar criando um fundo de complementação e um período de transição para aqueles que estão mais próximos, é a solução que eu vejo. Isso aí não pode continuar. Inclusive o senhor devia ter mexido nisso aí. Vocês usaram esse fundo em benefício próprio, inclusive com gente da família recebendo a complementação, que no caso nem era funcionário efetivo, recebia subsídio. E quando um recebe subsídio, dá direito do prefeito receber. Amanhã, se isso aí valer, amanhã o prefeito também vai estar recebendo complementação. Você já pensou? O INSS faz um cálculo, 3 mil, o salário do prefeito é 10. A prefeitura pagar para o prefeito 7 mil reais de complementação, isso é justo? Essa cidade comporta isso? Então eu não olho o bem da cidade, não olho o meu. Eu arrumei inimizade com isso.
ao defender essa tese, eu tomei inimizade. Então, não estou olhando o meu lado, estou olhando o lado da minha cidade. Merola, réplica. Candidato, eu tenho aqui um documento à mão, que eu vou ler, que são pequenininhos. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade com pedido de medida cautelar ajuizada pelo prefeito municipal de Cruzília em face da Câmara Municipal de Cruzília, a fim de que seja declarada a inconstitucionalidade da Lei Municipal número 673, de 22 de 2 de 85. Então, candidato, você perdeu essa ação, você foi consultar, mas você foi cortar realmente a lei de complementação. A intenção era essa. E essa lei de 85 são 31 anos. Eu passei por 8 anos lá, paguei a complementação, não vejo problema continuar para frente, porque essa complementação, para vocês terem uma ideia, hoje ela representa 3,8% da despesa. Então, é possível sim, que infelizmente, eu acho que o senhor quis, nesse sentido, prejudicar os funcionários, parece que a culpa é dos funcionários, o que não é verdade. Se eleito, vou rever e atualizar o plano de cargos e salários dos funcionários e magistrados, atualizar a recomposição salarial, e também vamos formar uma comissão com os professores, funcionários, sindicatos, a prefeitura. Joaquim, réplica. Eu nunca escondi essa minha posição, eu defendo a criação do fundo e uma saída para esse caso. Em hora nenhuma defendi, houve um erro jurídico nesse sentido, que eu achei, no momento, o juiz não tinha que entrar com ação de inconstitucionalidade. Ela é constitucional, mas ela não é. A Constituição de 88 determina que a Constituição, após 88, ela passou a ser contributiva. Você tem que contribuir para possuir. No seu mandato, no seu tempo, você tinha 20 pessoas que recebiam. Hoje já são 55. Nós temos 670 funcionários. Então, isso aí é progressivo. Há um tempo atrás, isso aí com certeza não tinha problema, mas cada vez vai aumentar mais. É uma folha de pagamento a mais que vai ter. Eu creio, na minha visão, que a prefeitura não vai suportar isso daí, e tinha que ter mexido antes. Inclusive está aqui, se tem um parecer seu da MAC que você pediu com relação a isso aí, inclusive está aqui quem fez o parecer, falando exatamente isso daí, que ela não era inconstitucional. Depois eu descobri, mas que o município não suportaria. Depois esse advogado mudou de opinião. Ele deu um parecer dele, esse parecer está na prefeitura, que a prefeitura não vai suportar pagar essa complementação. Aqueles que vão demorar para aposentar, não vai receber nem o salário daqui a uns tempos. Muito obrigada. Agora quem faz a pergunta é o candidato Joaquim. Resposta: Merola, réplica e tréplica. Quando assumimos a prefeitura, encontramos uma dívida de mais de 3 milhões e 300 mil, referente a vários itens, inclusive 4 meses de atraso com o pronto-socorro do hospital. Todos sabem que o prefeito é o administrador da cidade. Pergunto: Merola, seu lema tem a palavra respeito. Deixar uma dívida de mais de 3 milhões é respeitar Cruzília? Joaquim, como você falou há pouco, essa época a gente escuta, Eu até falo o que você escreveu lá, que eu deixei uma dívida, você esqueceu de informar, 3 milhões e 320. Mas é uma inverdade. E explico por quê. Essa dívida, como é normal uma gestão passar para outra, eu fiquei 96 meses. Eu paguei 93 meses de INSS. Chegou em novembro de 2012, o presidente Dilma fez um decreto autorizando que todos os municípios do Brasil deixassem o INSS, que ela ia parcelar em janeiro. Prioriza o 13º, não paga o INSS. E assim ela fez. Agora, estranho que você também
Eu fiquei 3 meses sem pagar o INSS. Em janeiro você não pagou. Em fevereiro você não pagou. Aí em março você pegou a minha dívida, pegou a sua dívida e foi lá e parcelou. E os 3.200 também inclui a folha de pagamento de dezembro, que pode ser paga por lei até 10 de janeiro. Então, tirando isso aí, 869 mil de INSS, mais ou menos, na época, não vou me lembrar, 800 a 1 milhão de folha. A minha dívida real, que não corro, fiquei devendo o consórcio, fiquei devendo o hospital, sim, repito, mas não deixei de fazer os exames. Então, a renda, a dívida real, não passa de 500 mil, que foi igual a que eu recebi do meu antecessor também. Eu paguei precatórios do prefeito que me antecedeu, né? Então isso é normal. Então a dívida real, para mim, e te provo que é 500 mil reais, que é normal, é o trânsito, é a transição. Agora, você jogar uma folha, que eu estou coberto por lei, você jogar um INSS, que todas as prefeituras estavam no aperto, que o presidente fez o decreto, então isso não é dívida, candidato. E você também, repito, não pagou janeiro, não pagou fevereiro, então a dívida, se for falar de dívida, você também deixou a dívida de não pagar janeiro e fevereiro e parcelou 5 meses. E talvez, não sei quanto tempo você parcelou, se eu entrar, capaz que eu vou terminar de pagar essa dívida. Então, houve um parcelamento meu, mas eu estou pagando a dívida, está sendo pago nessa gestão. Então, mas que deixou, que é 830 mil do INSS, é 830 mil do INSS. Depois teve uma compensação que vocês fizeram indevida, que também foi reparcelado, de 1 milhão 455 mil. E não deixou para ajudar a saúde nossa, você deixou o hospital 4 meses, sem pagar, 138 mil, deixou o hospital de Mapindi, 11 mil, deixou o consórcio de saúde, 115 mil, quer dizer, justo na saúde, candidato, o senhor deixou tudo para trás, quer dizer, isso aí para me ajudar, e agora bate em mim na saúde, mas nós estamos fazendo, justo na saúde, nós estamos fazendo, isso aí ajudou, é lógico, a época de crise tem ajudou a gente a enfrentar mais essa dificuldade. Então não foi fácil. A gente pega uma dívida, pega uma crise, então a gente enfrenta esse problema. Então enfrentamos esse problema da crise, da dívida, mas nós não olhamos para trás, nós estamos olhando para frente, vamos enfrentando esse problema e estamos numa cidade cada vez melhor, apesar dessa crise que está agora, apesar da dívida, estamos olhando para frente. Candidato, fico feliz de você falar do hospital, do consórcio, do hospital de Mapindi, aí que eu estou somando mais ou menos aqui, dá quase 300 mil, repito, fico feliz de ter deixado essa dívida, que essa dívida da saúde, ela é negociada, é normal passar, mas o mais importante é eu não ter deixado aquele mais simples, aquele que mais necessita, seus exames. Repito, fiz exames até 20 de dezembro de 2012. Então, essa dívida é irreal, essa que você está falando, né? A minha dívida não passa de 500 mil, não tem os números aqui, que você tem os números aí que você está na atual administração, né? Então, vamos pôr o pé no chão, porque não sei como é que você vai terminar o seu mandato. E se eu estiver lá em janeiro e acontecer isso que aconteceu comigo, né? Momentos de crise que você sempre fala, essa crise você pode ter certeza que ela vai passar. E se ela continuar, enquanto continuar, nós vamos enfrentá-la. Como enfrentamos a crise de 2008, que foi um aperto muito grande para as prefeituras, como está sendo agora. Então, eu considero normal, né? Uma prefeitura passar com dinheiro em caixa, né? Chegaram a falar que o senhor está com 980 mil em caixa. Então, se tiver, sorte minha. Mas o normal é realmente a prefeitura não tem que ter poupança, não tem que guardar dinheiro, não. O dinheiro que entrar lá tem que gastar em benefício do povo. Candidato, obrigada. Quem pergunta agora é o candidato Merola, é o Joaquim. Vou falar de saúde de novo. Em minhas visitas, durante nossa campanha,
recebemos muitas reclamações sobre a saúde. Nossa saúde está mal, candidato. O que o senhor pretende fazer para melhorar esta situação num futuro mandato? Então, o senhor não devia ficar feliz em deixar a dívida não, viu? Devia ficar triste em deixar a dívida. Viu? Feliz em deixar um saldo lá, a dívida não. Nós temos nosso projeto de saúde, continuar ofertando mais exames, continuar renovando a frota para transporte. Ao contrário, às vezes até que o senhor fala aí que o povo está reclamando, não foi o que eu senti não. Sei que tem falhas, sei que não fizemos tudo, mas como já disse, nós aumentamos o número de exames, aumentamos a assistência médica, aumentamos a assistência odontológica, inclusive com o Odontocesc, que foi um investimento de 50 mil, mais um custo-benefício pequeno diante do benefício. Então nós estamos cada vez mais tentando melhorar. Criamos o centro de especialidade, hoje com várias especialidades lá funcionando, construímos mais os PSF para melhor atender. Então nós mexemos e muito na área da saúde. Não está da forma que o senhor está falando. Na farmácia de Minas, hoje, relatório da farmácia de Minas, dos 116 medicamentos, estão em falta 4. Vocês estão falando que está faltando 4 medicamentos. 2,5% dos medicamentos estão em falta. Isso aí qualquer farmácia falta. Lógico, lá é uma farmácia básica. Se lá tivesse tudo, podia fechar as farmácias da cidade. Então lá chama Farmácia Básica de Minas. Nunca vai suprir a necessidade toda da população. Mas hoje, relatório da farmácia de Minas, hoje falta 2,5 de medicamento. Isso aí nem na farmácia, a pessoa que monta a farmácia não consegue suprir. Às vezes o laboratório não entrega, às vezes o distribuidor não entrega. Isso aí é normal. Mas, lógico, a gente tem que cada vez melhorar, cada vez investir mais, é o nosso objetivo. Nós estamos, além do que a farmácia de Minas, é uma ação tripartite, é do Estado, do município e do governo federal. O município, além da parte do município, ele não complementa, igual o senhor também fazia, mas nós estamos fazendo dessa forma. Mas quando há uma demanda maior, quando há uma crise, há uma demanda maior. Apesar de a gente estar fornecendo mais, ainda há uma sensação que às vezes não falta, e falta. Mas estamos nesse caminho de cada vez melhorar mais. Esse é o nosso objetivo. Candidato, aí eu fico meio apertado. Eu não sei se a mentira é do senhor ou é do povo. Porque 10 casos que eu vou, 8 reclamam do remédio. Esse mês agora pode até estar normal, faltando 4 tipos de remédio. Não seja período eleitoral, talvez, mas os 3 anos que você passou, a reclamação é uma só. E também, quando a gente recebe, você falou, do Estado, da Prefeitura, né? E tirar o maior cuidado com a licitação, não deixar faltar. Isso é uma exigência minha, como funcionário da farmácia de Minas, mas nas casas, infelizmente, o pessoal está reclamando, não tem. Esse mês agora você pode ter colocado lá, a eleição está aí, a gente entende, mas os 3 anos e meio atrás, não teve remédio. A gente escuta pessoas, principalmente o idoso, né? Eu fui numa casa, a senhora é aposentada no salário mínimo e gasta 460 com remédio. A outra que eu fui, ela gasta R$1.000. Ela falou assim, se não fosse minhas 2 filhas que moram no Rio mandar o remédio, eu já tinha morrido. Então, eu acho que não é verdade o que o senhor está falando. Esse mês sim, concordo que esteja faltando os 4 tipos de remédio, mas os 3 anos deve ter faltado mais de 40, isso eu tenho certeza. Agora é a vez do candidato Joaquim fazer a sua pergunta ao candidato Merola. Então, candidato, agora vou mudar um pouquinho o tema, vou falar aqui. Candidato, em seu mandato, o trânsito de Cruzilha era um caos. Carreta de eucalipto da Votorantim destruindo a cidade. Hoje temos um trânsito organizado. Porém, a promessa do senhor que beneficiará certas pessoas e prejudicará muitas retiradas de placa. Pergunto, o senhor confirma essas promessas politiqueiras que prejudicará novamente o nosso trânsito? Candidato, até
quero te parabenizar. Realmente, Cruzília precisaria ser mudado o trânsito. Concordo, ficou bom, mas acredito eu que você contratou um engenheiro, né, que fez o trabalho, o mapa de Cruzília, vira aqui, não pode aqui, né? Mas o que a gente vai fazer é dar continuidade nesse trabalho com algumas correções. Por exemplo, o trânsito que o senhor colocou aí, que é necessário, prejudicou vários comércios. E na rua que eu tenho comércio, do mesmo lado, na mesma rua, tem 2 lojas lá embaixo que pode parar. Chega na cabeleireira, no Merola, no Castelinho, não pode parar. Como é que explica isso? Então está me prejudicando, não estou falando assim por mim não, né? Porque a minha loja até não para caminhão, não tem esse movimento, mas os outros lugares, ali pode, do mesmo lado, do mesmo passeio, aqui pode 2, e aqui não pode 2. Descendo, não pode um. Voltando, não pode o outro. Ah, o outro pode. Então vamos rever isso aí, né? Eu não tenho a dúvida. Agora, o senhor mexeu no trânsito, mas o trânsito não foi só as placas, a pintura, o asfalto. Eu tenho um projeto para ligar a Vila Augusta no 7. Nós vamos desapropriar o terreno lá e vai desafogar o trânsito do centro da cidade, né, para lá, que já vai melhorar bastante. Então são correções, Cruzília está crescendo, isso aí vai ter que mudar mesmo, né? Não pode ficar no que era. Então, mas nós vamos corrigir dessa maneira, revendo esse local de parada, essa passagem lá embaixo, né? E na época também, o senhor falou da Votorantim, eu não tive opção de fazer o que foi feito lá, porque 2 dos que tinham terrenos lá, que eram inimigos meus politicamente, não deixou eu fazer o serviço que foi feito, que fez depois. E fez depois, não foi a prefeitura, quem fez depois foi a própria Votorantim. E na minha época eles não autorizaram, né? Por isso que as carretas passaram por lá. Então, o trânsito realmente, né? Nós vamos rever essas placas, né? Muitos lugares aí que vai ter que parar assim, que o comércio tem comércio que vai fechar. Autorizou, candidato, porque eu fui lá e conversei com eles. Foi mais simples que o senhor pensa. Aquilo que era um problema, que era um problema tão sério, foi simples de resolver. A Votorantim ajudou a parceria, não foi só a Votorantim, foi em parceria com a prefeitura, mas foi mais simples que o senhor pensa, porque eu fui lá e conversei com eles. A prefeitura gastou pouco, foi muito simples. Agora, você está falando, a cidade, eu mexi na cidade, a cidade estava pronta, eu não fiz a cidade, por isso que foi feito dessa forma, ainda que pareça, foi feito dessa forma para prejudicar o menos possível a população. Claro que veio o engenheiro até cobrou muito pouco pelo projeto, porque ele é um amigo pessoal meu. Então ele vem aqui, às vezes, eu pago a gasolina para ele vir aqui, inclusive, porque ele é um amigo pessoal e vem dar orientação. Mas eu fiz para prejudicar o menos possível. Se o senhor seguir esse raciocínio, o senhor desmancha tudo que foi feito, porque não tem jeito de fazer de outra forma. Na Capitão Pinto ali, o comércio que lá existia, quando eu peguei, lá já existia. Nós fizemos para prejudicar o menos possível. Claro que prejudicou alguém, não tem como, mas o benefício para a cidade, está todo mundo sentindo, foi muito maior. Só mexer muito isso aí, só desmancha tudo que foi feito. Então não dá para continuar dessa forma, não dá para mexer tanto. Tem algumas adequações, inclusive agora com o novo asfaltamento lá da Vila Magalhães, nós vamos mexer lá também, mexer de uma forma que melhore. Eu continuo falando que ficou bom sim, mas tem comércio que está sendo prejudicado. Repito, eu já conversei com as pessoas que estão sendo lesadas, eu vou fechar a loja. Por quê? Não pode parar. Eu não entendo. Você pode parar aqui, 100 metros você não pode parar. Isso tem que ser revisto. E eu vou rever isso, porque ninguém pode ficar no prejuízo. Atrapalhou alguns, mas esses alguns são pais de família, são pessoas de direito que pagam imposto, que pagam aluguel, que tem funcionário. Então a lei, se for para um, tem que ser para todos, né? Se tem 10 comércios da cidade de direito, os 10 têm que ter o mesmo direito diante do poder público. E parece, coincidência, candidato, isso é uma coincidência, não estou falando que você está falando isso. Inclusive tem um concorrente seu, um concorrente
de material e outro concorrente político. Então parece que até ficou meio marcado, né? Não, ali o Meirelles, deixa eu falar, ali o fulano, não. Então tem que rever geral, né? E arrumar esse acesso lá. E outra coisa, aproveitando do trânsito, o anel viário, que é uma obra do Estado, fique bem claro, não é da Prefeitura. Nós vamos tentar desmembrar São Tomé e o anel, que está junto. Porque fazer 35 quilômetros é difícil, fazer 4 é mais fácil. Então o projeto nosso. Obrigada. Quem faz a pergunta agora é o candidato Merola. Candidato, de que forma o senhor irá garantir democraticamente a participação popular em seu governo? Candidato, eu vou voltando só um pouquinho, essa ideia de desmembrar foi minha, viu, candidato? Mas parabéns que o senhor catou ela. Essa é a ideia. Aí vocês usam que às vezes, né, que eu sou meio autoritário. Não, a gente ouve o povo. Tanto ouve que a gente ouve, está sempre mudando, a gente está sempre ouvindo o povo, ouvindo os vereadores, tem um relacionamento, o que o povo, os vereadores, eles representam o povo. E tanto na Câmara passada, eu tinha lá 7 vereadores do meu lado, às vezes até 8. Por quê? Porque eu ouvia os vereadores, eu recebia os vereadores em minha sala. Ouvindo o vereador, você está ouvindo o povo. E às vezes, mais você pode pensar que não, agora eu estou indo nas casas. A gente ouve, no momento de campanha, a gente está ouvindo o povo, está ouvindo cada eleitor para corrigir os nossos erros, para ver o que está errado, o que está certo. Nesse momento a gente toma as decisões. Todo momento é assim. A gente tem uma equipe de secretário, a gente ouve o secretário, a gente ouve os vereadores. Então a gente toma a decisão dessa maneira, sempre ouvindo, sempre tomando decisões democráticas nesse sentido, viu? Então não é da forma que você está colocando, uma forma para denegrir a imagem, não é dessa forma. Aí está pegando porque eu tenho posição, defendo essa posição. Isso não quer dizer que você está errado. Se você não sabe para onde vai, não chega a lugar nenhum. Então a gente tem que ter um norte, tem que ter um posicionamento, e nós temos que passar discutir esse posicionamento com os demais. Mas esse caminho é o certo, de ouvir, mas temos que ter uma direção para seguir. Não pode ser da forma, cada hora ouvindo do jeito, porque palpite tem demais, mas decisão tem que ter alguém que toma decisão e que o povo vota na gente. É para isso, espera uma resposta do prefeito, junto com os vereadores, junto com a comunidade. É dessa forma que é o governo, não é de outra forma não. Candidato, não parece também que é o que a gente ouve. O senhor falou aí que ouve, mas não atende. Eu fui no Matadouro insatisfeito, taxista insatisfeito, terceira idade insatisfeito, reciclagem de lixo insatisfeito. O plano diretor, o plano de carreira do servidor, você foi lá, fez bonitinho, concordou, sentou. Na hora de aprovar, na segunda-feira, o senhor mudou vários itens lá, e então combinou uma coisa e não fez. Nós vamos criar um conselho administrativo, que o meu governo vai ser democrático, conselho administrativo de 10 pessoas. Como tem o Sétio Ipiranga, o CAP da igreja, essas pessoas vão me ajudar a governar. Vou fazer uma avaliação durante 6 meses. Prefeito, eu vou perguntar para o conselho, eu estou indo bem, eu estou indo mal, o que eu devo fazer, o que eu estou fazendo errado? Então, o autoritarismo, a ditadura já era. Então nós vamos criar esse conselho, e todo setor, nós vamos sentar com esse conselho, seja com o professor, seja na área de saúde, e cumprir o acordo que for feito ali, cumprir. Isso que é o mais importante, porque governar sozinho, eu mando, eu sei, eu posso, não faz. Não. Primeiro eu vou ouvir, vou criar esse conselho,
Nós vamos criar o conselho da juventude, depois eu falo mais. Quem faz a pergunta agora é o candidato Joaquim, por favor. Então, já que você tocou no lixão, durante os 8 anos em que o senhor foi prefeito, a usina de reciclagem, feita pelo Rolando, virou lixão, inclusive com processo contra o senhor. Pergunto, o senhor vai manter a usina ou deixar voltar o tempo do lixão? Boa pergunta. Quando vice-prefeito, que o pessoal, a lei já começava a exigir, eu era vice-prefeito, fui autorizado pelo prefeito na época, doutor Domingos, eu que comprei aquele terreno lá, são 2 alqueires, né? Colocamos a luz nesse período e na minha gestão, ampliamos lá as construções, fizemos um poço artesiano, que a água era de uma cisterna, e a reciclagem, nós vamos continuar assim, inclusive nós temos um projeto para o pessoal que trabalha, né? Inclusive, sou candidato, estive lá, o pessoal não tem nem material de EPI, que é botina, que é macacão, que é a roupa adequada, né? Se estraga um carro, a prefeitura não ajuda em nada, o pessoal está sem pagar INSS. Então, a reciclagem de lixo, inclusive, o senhor falou muito bem, eu tive um processo, sim, Dr. Bergos, em Lavras, tivemos com ele lá. Dr. Bergos, é um problema sério, reconhecemos, né? Mas a prefeitura, como Cruzilha, como tantas outras menores, para colocar uma usina de reciclagem para funcionar, precisa de muita grana. Então, a gente vai fazendo o melhor possível, né? Para adequar, o prefeito que me antecedeu deu um passo muito grande lá. Então, eu quero investir muito, né, no pessoal da reciclagem do lixo, que é um problema diário, né? Tem que ser bem assistido com todo o apoio de material, de carro, carteira assinada direitinho, né? O pessoal está lá, se eu machucar, se eu cortar um dedo, como é que eu faço? Eu não tenho INSS para encostar, eu não tenho, né? Então está um problema sério que parece que o senhor descuidou um pouquinho nessa gestão. Candidato, não descuidei não, já até eu peguei pior. Lá era um lixão, lá não tinha nem a usina de reciclagem, não funcionava. Nós implantamos a usina, restauramos a usina, fizemos o galpão, começamos a reciclagem, inclusive, implantamos um novo modelo. Hoje, para você ter uma ideia, lá tinha 7 trabalhando, 7 lá na associação, na Secruz, quando nós iniciamos. Tinha 7 trabalhando, catando o reciclado, o reciclável em cima do lixo. Isso aí nós mudamos. Hoje tem 14 trabalhando lá. Antes, no primeiro ano, 2014, foram 120 toneladas de reciclável. Hoje é 300 toneladas. Então onde que piorou? Lá hoje dá para ir lá dentro lá, hoje não existe aquele lixão. Inclusive até o resíduo orgânico está sendo levado embora daqui. O restante, o resíduo está indo embora. Então, onde que piorou? Onde que eles estão insatisfeitos? Onde que o candidato tirou isso? Se lá houve uma melhora e grande. Veja bem, ficou alguma coisa para resolver. Inclusive, já conversei com ele sobre o INSS, que é uma associação. A prefeitura dá o caminhão e eles fazem a coleta seletiva. Hoje eles estão satisfeitos, pelo que me consta. Houve uma melhora, inclusive eu acho que não pode recuar, temos que continuar disso para melhor. E eu peguei um momento de crise, vamos melhorar isso aí ainda. Essa crise tem que acabar, candidato, porque senão o Cruzeiro não vai para frente, porque só fala em crise. Volto a dizer, desde quando fui visto na compra do terreno e na minha gestão, foi feito um trabalho sim, né? O artesiano, a luz, várias reformas. Hoje, o pessoal parece que ou eu estou mentindo ou eles estão mentindo, porque nós fomos lá também, a reclamação é unânime deles lá. Isso. E outra coisa, candidato, o senhor falar agora que vai fazer, né? Agora, faltando 4 meses para encerrar, por que não fez em 3 anos e meio, né? Material de trabalho, ferramenta de trabalho, ajuda para eles que você quebra o caminhão,
A parceria, realmente, o lixão é imprescindível, tem cabimento. Outra coisa, a questão do lixão, na minha época, esqueci de falar, quem trouxe ao plano ambiental para Brasília, com as irmãs aí, que tinham um problema seríssimo, né? Quem trouxe ao plano ambiental, que o lixo hospitalar não vai para o lixão. Hoje ele é tratado, incinerado em lavras. Isso foi iniciativa nossa, inclusive as irmãs estão aí, nós é que pagávamos esse custo, né? Inclusive até cobrado por quilo. Então, realmente é um problema que nós vamos colocar para frente e fazer da melhor maneira possível. Obrigada. Candidato Merola, sua pergunta. Qual política agrícola pretende adotar para o próximo mandato? Sua política agrícola. Então, nós vamos, o produtor rural, nós demos assistência o tempo todo, que antes, durante até o primeiro mandato do senhor, só foi bem nos estados rurais. No segundo mandato, deixou a desejar, pegou fogo na patroa, não tinha mais máquina. Peguei a prefeitura, tinha uma retroescavadeira que chegou no tempo do Lolando, lá atrás, nem foi no mandato do senhor. Hoje tem uma patroa, tem duas retos, tem uma pá carregadeira, tem os caminhões melhorados. Então, a estrada, o produtor rural, o que ele mais precisa, e eu sou produtor rural, o que eu mais quero, o que nós mais precisamos, é a estrada. E a estrada hoje, o pessoal da zona rural está satisfeito. Peguei os tratores, os 3 tratores que a prefeitura que existiam na prefeitura, os 3 estavam quebrados, candidato. Quando o senhor me entregou, tive que gastar nos 3. Hoje a gente não conseguiu comprar novos tratores. A gente dá manutenção e tem feito, tem arado na medida do possível. Então tem atendido o produtor rural. Precisava mais, preciso, mas peguei da forma que peguei, sem maquinário algum dentro da frota municipal, nada. Então hoje já tem alguma coisa. Compramos 2 carretas, compramos um arado, compramos uma grade. É lógico que precisa de mais uma grade, precisa de mais um trator. Isso aí é uma luta nossa. A gente tem planos, também não conseguimos fazer ainda, de subsidiar o calcário. É uma luta que nós vamos buscar isso aí, não o calcário propriamente, mas o frete do calcário. O calcário é barato, o que encarece é o frete. Vamos buscar isso aí, melhorar nessa parte. Então o produtor rural, a gente tem dado atenção para manter o convênio com a Emater. Isso aí não está no plano nosso, continuar o convênio com a Emater, cobrar mais. Esse aí é o meu objetivo, que eu já trabalhei na Emater, eu fui técnico da Emater do Paraná, tenho algum conhecimento com relação a essa questão, mas não estou satisfeito? Não, quero mais, quero buscar mais para o nosso produtor. Isso aí eu tenho andado no município, inclusive até o candidato, até dessa vez, nem foi me pedir voto na zona rural. Precisa ir lá, candidato. Joaquim Merola, por favor. Pedir voto nós temos mais uma semana ainda, se Deus quiser, nós vamos tomar muito leite do curral ainda. Nós temos uma política voltada para o rural, inclusive quando eu era vice-prefeito, eu era o prefeito da roça, né? E na minha época de vice-prefeito, nós fizemos muita coisa, começamos a muita coisa. Naquela época tinha muito caminhão de pedra, leiteiro, o trânsito era pesado, as estradas eram piores, chovia mais. Então sempre nós fomos voltados. Eu também sou produtor rural, né? No meu mandato, eu tenho um funcionário lá da prefeitura, o seu candidato, ele que anotava tudo. Nós fizemos mais de 140 pontes e matabus na zona rural, né? Os tratores funcionavam. E agora nós vamos fazer uma parceria com quem tem os tratores lá. Nós vamos fazer um convênio com eles para eles andarem lá na região. Contratação de um veterinário, pagamento nós vamos pagar a vacina de brucelose, fornecimento de sementes, né? E análise de solo que é feita em lavras, que é pago. Então isso tudo é que a gente vai fazer para ajudar o produtor, que é tão penalizado que eles recebem o mínimo do litro de leite, né? Eles recebem muito pouco, é penoso, é 365 dias no ano. Então é uma área que eu gosto, que eu trabalhei e que nós vamos trabalhar muito mais. Nós vamos dobrar esse atendimento à zona rural.
tréplica. Então, candidato, eu acho que tem uma falha aí do senhor aí, né? Ficou a desejar no final. O senhor gosta muito, mas precisa mostrar isso mais, viu? Nesse período que nós pegamos aí agora, esses 3 anos, também fizemos vários mataburros, várias pontes, também tinha sido feito dessa forma. Então, o compromisso com o homem do campo, nós vamos manter, cobrar, é o nosso objetivo, sempre estar junto com o homem do campo. Então, estamos lá, vamos continuar buscando essa parceria aí com a Emater, agora mais do que antes, buscar para o atendimento técnico. Tem aí vontade, está no nosso plano de governo, um médico veterinário, ainda não descartei. O senhor fala que eu falo muito em crise, mas a crise não foi gerada por mim. Então o povo sabe isso aí, os municípios sabem disso aí, estão todos passando. Então é uma realidade que está acontecendo. Então nós vamos estar buscando essas parcerias e estar melhor atender as associações, dar apoio à associação lá dos agricultores. Está no nosso plano de governo e vamos buscar cada vez fortalecer essa parceria com o homem do campo, que está satisfeito com a administração. Alguma coisa a gente melhorou para eles estão satisfeitos, viu, candidato? Obrigada. Joaquim, a sua 4ª pergunta, por favor. Candidato, no fim da sua gestão, a empresa Clarear foi contratada para colocar postes de iluminação na cidade, no valor de R$70 mil. Este valor foi pago, mas nenhum poste de luminária foi colocado. Pergunto, o senhor, como prefeito, acha correto pagar uma empresa sem ela ter prestado o serviço? Claro que não. Eu assinei mais de 150 convênios, parece, vamos dividir por 2, que eu fiquei 8 anos, o senhor 4, então vamos por gestão por gestão, 70 convênios. Eu não deixo dinheiro parado na conta. Esse dinheiro é da taxa de iluminação pública que todos nós pagamos. Então estava lá 50 mil, 60 mil, eu empreitava uma empresa para iluminar a cidade. Pra você ter uma ideia, eu coloquei mais de 180 postos de iluminação pública. Mudança de transformador foram vários. Depósito de pedra, marceneiros, lá no Recanto das Rosas, que é um bairro novo, lá ali perto da garagem da prefeitura. Então vários lugares aí com esse dinheiro. Aí chegou em novembro, candidato, eu tinha esse dinheiro lá. Falei, não vou deixar para o outro candidato, eu vou usar o dinheiro para fazer obras. E assim foi feito a licitação e a empresa fez parte, recorda aí, não estou falando, mas recorda que foi feito parte do trabalho e o senhor entrou, tinha que seguir o que a firma ia continuar fazendo. Vamos supor, era 50 postes, se ela colocou 25, o senhor que tinha que continuar o trabalho de executar essa obra, porque ela tinha um prazo para ser entregue, Então, foi feito, foi pago, e a cobrança é como se fosse. Em dezembro eu estou fazendo a metade de uma ponte. O senhor entra e vai parar a ponte? Não, o senhor tem que terminar a ponte. Foi o que aconteceu com a firma de iluminação pública de Varginha, e tem outra. O dono da firma, o Vladimir, na sua gestão, chegou aqui para rever essa situação. Eu que sou o dono da firma, o senhor que é o prefeito, eu vou tocar a obra. O senhor nem atendeu o Vladimir. Mas não tem problema não. Voltando, a gente vai procurar o Vladimir, a empresa está em Varginha, tem um contrato assinado, Se não terminou a obra, execução, porque o senhor gosta muito o senhor gosta muito de juiz, Vários processos, principalmente com funcionário, isso nós vamos fazer com a empresa, O senhor devia ter feito isso, não executou, não fez a obra, executa, Está lá escrito. Pelo que me consta, candidato, essa obra foi paga e não foi feita. Por que ela não foi feita? Porque para uma obra ser feita, a CEMIG tem que autorizar o projeto. Tem que fazer um projeto, mandar para a CEMIG autorizar e a empreiteira realizar o serviço. O que aconteceu? A empreiteira simplesmente recebeu isso aí num prazo de 1 mês.
Então, inclusive a denúncia foi feita, está no Ministério Público. Nós entendemos dessa forma, nós entendemos que o serviço não foi feito e o serviço foi pago. Coube para mim, a denúncia chegou até eu, coube para mim formulá-la e entregar. Eu não tinha outra alternativa. E pelo que consta, a firma recebeu pela obra e não fez o serviço. Está lá, para ela ter feito tinha que ter autorização da CEMIG. A CEMIG não emitiu essa autorização. Então, como eu vou dar continuidade numa coisa que não existe? Um projeto da CEMIG nem foi beneficiado. A CEMIG nem autorizou. Então, não se fez a obra. E a firma recebeu a obra. Que eu saiba, ninguém me procurou. Chegou alguma coisa para me ensinar lá, muito tempo depois, para iniciar esse projeto, mas sendo que a firma já tinha recebido. Então, há um equívoco aí, há uma inverdade da parte do senhor aí. Isso aí tem que ser averiguado, isso aí tem que ser refeito, e a firma tem que devolver esse dinheiro para os cofres públicos. Isso aí não tenho dúvida disso aí. Réplica. Eu continuo insistindo, porque eu também não estou doido. Eu que assinei, inclusive, coincidência, né? A rua que eu moro, né? Tanto a que desce como a transversal, está lá o serviço, os luminários lá, que era vapor de sódio, está lá os luminários. Lá no Recanto das Rosas, tem uma oficina lá, está lá a oficina, tipo mudar o transformador. Ali perto da garagem da prefeitura tem 2 depósitos de pedra, está lá o transformador. Então, candidato, é uma pura mentira que o senhor está falando. Acredito, falo sim, não terminou a obra, mas praticamente 50% da obra está feita. Posso sair daqui agora e com qualquer um de vocês no local das obras. Faltou o senhor dar continuidade, cobrar. Eu quero que termine. E o senhor não fez isso. O senhor não atendeu o dono da empresa. Claro, isso aí não tem dúvida. Como é que vai fazer? Não, isso aí é justiça que vai acontecer. Se não fez a obra, tem que fazer. Mas metade da obra está pronta, funcionando. Isso aí até é uma injustiça se eu falar que não fez nada, né? Então, entramos lá, primeira providência, né? Vamos rever o caso. Está faltando 5 postes, mas tem que pôr 5 postes. Tem um contrato assinado. Não quer colocar? Acione na justiça. Muito simples. Obrigada. Merola, sua quinta e última pergunta. Candidato, qual o seu projeto assistencial para atender as pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade? Aqui, por favor. Candidato, a gente já tem, hoje nós tem assistência social, tem o CRAS, tem os projetos. Então isso aí já é feito, isso aí já está sendo feito. Quando a pessoa não tem condições às vezes tem lá a verba da assistência social, às vezes de pagamento de luz, pagamento de água, tem a cesta básica que é distribuída, a gente tem um número de cestas que é distribuído, cesta básica para atender, tem a parte de auxílio, que é feito também, de auxílio doença, quando a pessoa não tem condições, nós temos feito. Então tem a assistência social, tem um projeto, continua funcionando, tem a padaria comunitária, que foi implantado no seu mandato, mas que nós damos continuidade, entrega de pães para as famílias carentes. Isso aí, não hora nenhuma, ficou parado e continua as nossas ações nesse sentido. Todas elas estão sendo feitas, todas as vezes. A gente tem projeto aí, junto com a Pastoral da Moradia, para construção de casa, para reforma de casa. Se Deus quiser, a gente vai voltar a funcionar a Pastoral da Moradia. Estava parado, continua parado. Nós vamos voltar a Pastoral da Moradia. Temos aí, se Deus quiser, agora que parou o projeto da construção de casa devido à crise, candidato. Pode falar, mas houve uma mudança de governo. Saiu o presidente, entrou o Temer. Isso aí parou todos os projetos de habitação. A gente acha que isso aí, voltando, tem vontade da construção de casas populares. Nós entregamos lá, sorteamos os 30 lotes lá do Novo Horizonte.
Se não conseguir as casas populares, quero ver se a gente consegue pelo menos entregar mais lotes para a população. Isso aí está no meu, eu tenho um compromisso pessoal com essa parte, é uma necessidade. Nós temos aí 200 pessoas que não têm casa própria, isso aí é uma demanda grande do município. Nós vamos buscar essas parcerias, como eu também busquei. Você pode notar que nenhum município fez casa popular nesses 4 anos. Não foi Cruzilha não, antes todos faziam. Agora, devido a essa mudança de governo que houve lá em Brasília, parou-se todos os programas de habitação. Não foi Cruzilha não, foram todos. Por favor. Candidato, junto à saúde, o social é nosso forte também, porque as obras são importantes e todos os prefeitos fizeram, desde o primeiro até o senhor, né? Todos acrescentaram, todos estão fazendo, mas eu penso mais além disso, né? Eu penso que o principal da administração, primeiro, é o ser humano. Primeiro, o ser humano em primeiro lugar. Nós criamos o CRAS, foi no meu governo, a creche lá embaixo, com 120 crianças, está funcionando. Creche linda, de mármore, arrumadinho para as crianças. Ontem falaram que você cortou o banho, vou apurar isso. A padaria comunitária, nós instalamos uma padaria comunitária com a produção de 3.200 pães e a formação de 500 padeiros que hoje já estão trabalhando, alguns até com sua padaria própria. Então essa padaria era para o lar, para as escolas, é para o asilo, é para o rural, é para as pessoas carentes. E hoje está praticamente fechado, candidato. Então o social, a cesta básica, porque é normal, o desemprego, principalmente hoje, muita gente desempregada. O marido, a mulher, tem 2 crianças. Então a cesta básica no meu governo era 60, 70 cesta básica e dava com o aval das